Olá, meus queridos, então vamos para mais uma aulinha de matemática e o assunto de hoje é logaritmo. Bom, o que é logaritmo? Logaritmo, na realidade, é um expoente, tá? Se a gente for pensar, sempre que a gente estiver relacionando expoente, a gente está falando de logaritmo. Normalmente a gente trabalha com base 10, né? Mas nem sempre isso vai acontecer e nós vamos ver outros casos aqui. A ideia é a seguinte: hoje nós vamos aplicar os conceitos, nós vamos conhecer logaritmos, vamos aplicar as definições do logaritmo e nas próximas aulas a gente vai dando continuidade ao assunto, a gente vai trabalhando, obviamente, com mais profundidade. E aí a gente vai chegar lá nos cálculos mais difíceis, mais complexos, onde a gente sempre trabalha com exercícios, desafios, lá no final, quando a gente tiver toda a noção e a preparação da base desse assunto. Bom, basicamente, só para vocês terem uma ideia, assim, lá no século XVI e XVII, alguns matemáticos, na realidade muitos, começaram a fazer cálculos de números, né, para chegar, olha só, vamos supor o seguinte: para eu chegar no número natural, no número 1, ou no número 2, ou no número 3, no número 4 e assim por diante, qual seria aqui, tá, o número que eu teria que botar aqui em cima, no expoente da base 10, para chegar nesse número natural? Ou seja, evidentemente esse número aqui é simples de calcular, não precisaria de nenhum matemático, né, para nos dizer isso. Esse valor aqui seria zero, né? Porque 10 na zero é 1. Agora, para eu chegar no 2, que número seria esse, gente? Bom, aí eu teria que ter um matemático para calcular isso aqui, né, gente? Esse númerozinho aqui é o nosso zero, tá? Esse númerozinho aqui dá 0,301 e uns quebradinhos, né? Já o número 3, por exemplo, se eu tiver uma base 10, que número seria esse? Ah, bom, esse número eu já teria que calcular também, e aí eu já teria um valor de aproximadamente 0,477, etc, né? O número 4, que número seria esse, gente? Ah, esse número aqui seria 0,602 e assim por diante, né? 0,602. E eu vou para o número 5, que é 0,699, tá? Enfim, eu não vou ficar aqui falando sobre todos esses resultados aqui, porque não nos interessa saber. O que interessa saber é somente o conceito, tá? E o conceito de logaritmo, o que é? É isso que está em vermelho aqui, ó. É esse expoente da base 10, né, gente? Eu seria qual que resultado que eu deveria colocar aqui, que número que eu deveria colocar aqui nessa base 10 para chegar nesse número natural. Então, todos os números naturais, qual foi a ideia da época? Que todos os números naturais seriam oriundos, evidentemente, de uma potenciação onde eu teria uma base decimal, né? Nós vamos aprender hoje a trabalhar com base decimal, mas também a gente vai aprender com outras bases, a base binária, que é a base 2, a base ternária, a base 3, enfim. Bom, gente, então isso aí é só para vocês saberem de onde surgiu esse assunto, né? Logaritmo. Então, logaritmo o que é, gente? O logaritmo é um expoente, isso aqui então é o nosso logaritmo, tá? Tudo isso aqui, gente, ó, tudo que eu calculei aqui, ó, tudo isso aqui, ó, são logaritmos, são expoentes. Então, o que o logaritmo é? É um expoente, tá? E vocês vão dizer assim: mas Regis, para que eu uso isso, né? O logaritmo não tem finalidade? Tem, gente, tá? A gente tem. Eu ficaria aqui sentado aqui dizendo uma relação inúmera de uso isso aqui. Vai usar, por exemplo, ó, na matemática financeira a gente usa lá naqueles cálculos de potenciação, daqueles cálculos de montante, de juros compostos, na parte de biologia, por exemplo, quando tu tens lá a quantidade de bactérias numa colônia, enfim, tu usa um cálculozinho de logaritmo, né, que sai sempre de uma potência. Na parte de química, teria lá a radioatividade, onde a gente calcula lá os isótopos, enfim. Na parte de, sei lá, de matemática, física, química, biologia, geografia, o crescimento populacional. Gente, não dá para ficar aqui falando sobre isso, porque os usos são gigantes, tá? Evidentemente a gente não pensa dessa forma, né? O aluno chega lá, o que eu vou usar isso na minha vida, né? Bom, tu pode trabalhar numa área dessas um dia. O que acontece aqui? Agora nós vamos falar sobre
a definição, colocar na prática como vai cair na nossa prova. Por isso aqui, evidentemente, eu não preciso saber, eu não preciso decorar esses valores aqui, não tem cabimento. Mas então, nós vamos para a prática, ok? Vamos lá. Então agora nós vamos ver como funciona a definição de logaritmos na prática, né? Então vamos supor que eu tenho uma expressãozinha aqui, ó, logaritmo, tá? Eu escrevo log de um número qualquer. Posso dizer que é x numa determinada base b. Então eu estou dizendo aqui, ó, logaritmo de x na base b é igual a y. Tá? Desculpa. O que eu faço agora? Gente, b na y tem que ser igual a x. É a forma como eu transformo logaritmo. Eu vou chamar esse b para cá, ó, vou puxar ele, ó, em linha reta, puxo, arrasto ele, ó, fica b elevado a y é igual a x. Então esse número aqui, gente, ó, seria aquele meu número natural lá, 1, 2, 3. Esse número y seria aquele 0,301, 0,460. E a base b aqui é a base dessa. Inclusive eu não preciso nem escrever essa base quando eu escrevo a palavra logaritmo. Então, quando o camarada pede para te aplicar definição, aplique a definição de logaritmo. É o quê? É transformar isso aqui nisso aqui, certo? É transformar o logaritmo numa exponencial, num cálculo de exponencial. Vamos dar exemplos aqui, ó. Vamos supor que tenha lá, ó, logaritmo de 2 na base 2. Que número seria esse? Eu não sei. Vamos colocar aqui um valor qualquer, uma letra x, por exemplo, ó. 2 elevado a x seria quem? Seria igual a 2. Né? Ó, eu puxo esse 2 para cá, arrasto e jogo lá. Então, evidentemente, o que acontece, ó, gente? Aqui tem que ser 1, porque 2 elevado a 1 é 2 na x, tá, gente? Aqui, ó, o x tem que ser 1, porque 2 elevado a 1 tem que ser o quê? 2, tá? Beleza, então o que acontece? Eu já achei meu valor de x aqui, que é 1. Agora, se eu tenho, assim, por exemplo, aqui, ó, logaritmo de 0,001, tá? Gente, aqui eu tenho vamos colocar uma numeraçãozinha aqui dos exemplos que a gente está usando. Ó, 0,001. Eu não coloquei a base aqui, ó. Veja que aqui eu coloquei base 2. Aqui eu não coloquei base 2. Porque quando eu não coloco, é porque é base decimal. O que é decimal? Base 10. Então eu não preciso colocar essa base aqui, beleza? Então vou colocar o meu x aqui agora, ó. Tá? Veja que aqui ele apareceu aqui. Porque eu tô... x é uma letra, né? Uma letra eu vou usar por convenção. X, y, m, n, p. Beleza, então como a base aqui é 10, o que eu vou fazer? Eu vou arrastar, ó. Vou puxar a base para cá, vai ficar b na y. Vou arrastar a base 10, vai ficar 10, ó, na x é igual a 0,001, né? Eu sei lá da potenciação, que inclusive eu recomendo vocês darem uma olhada em potenciação. Tem aqui no nosso canal as aulinhas, né? Uma playlist de potenciação. Então estudem lá antes e venham depois para cá, que vai facilitar a vida de vocês. Então nós temos aqui, ó, 0,001 é o que, gente? É igual a 10 na menos quanto? 3. Por que 3? São 3 zeros para cá. São 3 zeros para a direita. Então 10 na x é igual a 10 na menos 3. E a gente sabe que as bases sendo iguais, o que eu faço? Eu corto as bases, ó. E o resultado fica uma igualdade de expoentes. Ou seja, x fica igual a menos 3. Vamos dar outros exemplos aqui, ó. Vamos supor, tá, que eu tenho agora um número composto aqui, ó. Esse aqui seria o nosso número 3, exemplo 3. Logaritmo de 2 raiz de 8 na base 2 é igual a x. Bem, o que eu tenho que fazer aqui, gente? Ó, eu vou puxar o 2 para cá, né? Vai ficar 2 na x é igual a 2 raiz de 8. Tá? Beleza? Então o que eu faço agora? Bom, eu preciso fatorar o 8, tá? Então eu vou fatorar esse 8 aqui. O 8 dá por 2, que dá 4, que dá por 2, que dá 2, que dá por 2. Então o 8 fatorado, ó, dá 4, dá 2, dá 2, dá 2. Isso aqui é 2 na 3. Então isso aqui seria 2 na 3. Bom, o que eu faço agora, gente? Eu vou, ó, 2 na x é igual a 2 vezes 2 na 3 meios, ó.
propriedade básica, ó. Esse índice que está aqui, né? Lembrando, quem não lembra da potenciação, volte lá na aulinha de potenciação. Esse índice que está aqui, ele fica aqui embaixo, ó, né? Então, o que acontece agora, gente? Ó, eu fiquei com uma potência de mesma base, que eu conservo a base, somo os expoentes. Evidentemente, aqui não aparece nenhum expoente, mas o expoente a gente sabe que é 1. Então, eu vou conservar a base 2 e vou somar os expoentes. Vai ficar 1 mais 3 sobre 2. Beleza, agora, gente, eu só faço a sominha ali, ó. Eu faço o mínimo múltiplo comum, que é 2, né? 2 dividido por 1 dá 2, vezes 1 dá 2. E 2 por 2 dá 1, mais 3 vezes 3, 3. Então, ó, 2 dividido por 1 dá 2, vezes 1, 2. E 2 dividido por 2 dá 1, vezes 3, 3. Agora eu só somo aqui, ó. 5 meios. Vejam que, como a base é a mesma, eu já poderia ter cortado antes lá, ó. Mas eu vou cortar aqui no finalzinho, ó. Eu corto as bases e igualo os expoentes. E a resposta aqui fica 5 meios. Né? Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Na realidade, eu estou apenas praticando a minha definição. O que é a definição? A definição de logaritmo é exatamente isso. É transformar esse logaritmo, né, numa potenciação. Ou seja, eu transformo um logaritmo, eu jogo 2 na x para lá, e vou chegar numa equação exponencial. Então, é preciso dominar a equação exponencial. Volto a frisar. Se vocês não viram exponencial, voltem lá ainda. Mas a ideia é essa, tá, gente? Então, nas próximas aulas, a gente vai trabalhar com questões mais complicadinhas. A gente vai evoluir, tá? A gente vai falar sobre mudança de base, consequências da definição, as propriedades. Logaritmos têm muitos pontos que precisam ser bem entendidos e trabalhados, tá bom? É um dos capítulos mais densos da matemática e normalmente o pessoal estuda isso no primeiro ano, que é um grande erro, né? Porque como é um capítulo bem grande, o pessoal tem muita dificuldade. Por quê? Porque são muitos os formatos de questões, mas nós vamos trabalhar com todos, tá? Então, grande abraço, um beijo no coração e até a próxima aula.